Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos agora resolver 5 questões sobre média aritmética. Nessas questões nós vamos ter média aritmética simples e média aritmética também ponderada, tá bom? Então vamos lá? A primeira questãozinha é a questãozinha da Sesgran Rio de 2018. O valor da conta de telefone de Sebastião variou nos 3 primeiros meses de 2012. Em janeiro, Sebastião pagou R$ 44,50. Em fevereiro, R$ 78,00 e em março, R$ 65,20. Qual foi, em reais, o valor mensal médio da conta telefônica de Sebastião no primeiro trimestre de 2012? Bom, se é um valor mensal médio, é uma média. Se é do primeiro trimestre de 2012, pega o mês de janeiro, fevereiro e março, que são justamente os valores que nós temos. Então, nós vamos calcular a média desses três valores. Nós vamos somar o R$ 48,50 aos R$ 78,00, aos R$ 65,20. E esse resultado nós vamos dividir por 3, que nós temos uma média aritmética simples. O resultado dessa soma é igual a R$ 191,70. E a gente vai pegar esse valor agora e dividir por 3. Bom, quando a gente dividir por 3, nós obtemos aqui o valor de R$ 63,90. Esse é o valor da média, do valor mensal médio da conta telefônica e do primeiro trimestre. Opção correta, letra D. Agora nós vamos fazer a nossa segunda questãozinha aqui, questão do Fundep. Foram catalogadas as idades de 6 fósseis, identificados em um sítio arqueológico. Elas foram registradas como, respectivamente, 1.000 anos, 1.500 anos, 2.000 anos, 3.500 anos, 45.000 anos, 500.000 anos. Muito tempo, né? Calculando a média aritmética das idades desses fósseis, né, que são fósseis antiguíssimos, quantos deles terão idade superior à média dessa amostra? Bom, a amostra é porque nós estamos analisando os 6 valores. Nós temos que calcular a média e verificar quantos desses valores vão estar acima da média da idade desses valores. Então, a média é calculada somando os 6 valores que foram dados, que é o 1.000, somado com 1.500, somado com 2.000, somado com 3.500, somado com 45.000, mais o 500.000. E esse resultado da soma, nós vamos ter que dividir por 6, que são 6 valores somados. Então, vamos somar esses valores para ver quanto que dá. A soma dos valores que aparece no numerador dessa fração, do cálculo da média, dá 553.000. E esse resultado nós vamos dividir por 6. Quando a gente divide por 6, a gente obtém como resposta 92.216. Perdão, não é 92.216, 92.166,6 com a barrinha em cima, indicando que é uma dízima periódica. Agora nós vamos verificar quantos valores estão acima de 92.216. 45.000 não está acima de 92.216, né? Está abaixo. Todos os outros que aqui estão são abaixo desses valores. Então, o único que está acima é o 500.000. Então, nós temos somente um valor acima de 92.166, que é a média.
Isso mostra, né, quão influenciador esse valor é no cálculo da média, né? Ele representa um valor muito alto, muito discrepante em relação aos demais, e ele tende a o quê, né? Interferir também no cálculo da média. Mostra que essa média aí é uma média que não representa muito bem os valores que foram observados na amostra. Tá bom? Agora, nós vamos para a nossa próxima questão. Próxima questãozinha do Instituto JSS, famoso instituto. O dono de um brechó decidiu fazer uma promoção para as camisas que ele vende. Ele observou que as vendas das camisas durante o mês anterior ocorreram segundo a tabela. A marca A, R$ 20, o preço da camisa, número de camisas, 20 camisetas. A marca B, R$ 18, o preço da camisa, número de camisas vendidas, 22 camisetas. Marca C, R$ 25, 20 camisetas vendidas. Ele decidiu que no mês atual as camisas de todas as marcas possuirão o mesmo preço. O dono do brechó definiu o novo preço da camisa como sendo a média dos preços de todas as camisas vendidas, independente de sua marca. Assim, no mês atual, qual o preço aproximado da camisa? Olha, tá vendo que nós temos uma tabela onde nós temos o preço e a quantidade. Então, quando a gente tem essa tabela que relaciona duas, né, grandezas, né, duas quantidades, uma é o valor da variável da estatística, que é o preço aqui que está sendo estudado, ao qual a gente quer calcular a média, e o segundo nos dá uma ideia de frequência desses valores, né, frequência dos valores que nós vamos calcular a média. Isso é uma média aritmética ponderada. A gente leva em consideração a quantidade, a frequência de cada valor que nós vamos levar em consideração para o cálculo da média. Então, média desse tipo é uma média ponderada. A gente faz a multiplicação da frequência pelo valor. Isso vai dar assim um total de dinheiro, né, com arrecadado com as vendas dessas camisetas. E quantas camisetas foram vendidas, né? A quantidade de camisetas vendidas é igual à soma desses valores que aparece aí no número de camisetas. Então, na montagem do cálculo da média, nós vamos colocar lá no numerador 20 reais vezes 20, que é 20 camisetas, mais 18 reais vezes 22, mais 20 vezes 25, né? 25 reais vezes 20. E vamos dividir pelo valor da soma de 20 mais 22 mais 20. Então, note, né? Isso aqui, isso aqui, isso aqui são as frequências. Eles aparecem exatamente sendo somadas aqui. Também conhecidas como peso no cálculo da média. Então, vamos fazer essas multiplicações. A média vai ser 20 vezes 20 dá 400, mais 396, que é 18 vezes 22, mais 500, que é 25 vezes 20. Dividido por 20 mais 22, que é 42, mais 20, que dá 62. Então, a média é igual. 400 mais 500 dá 900, mais 396 dá 1.296. E agora vamos dividir isso por 62 para ver. E como ele pede aproximadamente, quando nós dividimos, nós vamos ter uma dízima periódica. Isso vai dar aproximadamente R$ 20,90 como o preço médio da camiseta. Bom? Então, essa é a nossa terceira questão. E agora a gente vai para a nossa quarta questão. Então, vamos lá. Diariamente, uma pessoa se exercita por meio de diferentes atividades físicas, utilizando um relógio esportivo. Ela foi capaz de registrar o tempo empenhado em suas atividades físicas durante 5 dias da última semana. A tabela a seguir apresenta essas informações.
Segunda-feira ela fez 30 minutos de atividade física, terça-feira 25 minutos, quarta-feira 33 minutos, quinta-feira 30 minutos, sexta-feira 42 minutos. No período apresentado, o tempo médio, que é a média dos tempos que essa pessoa gastou em atividades físicas foi igual a. Nós vamos pegar o tempo que ela gastou e vamos calcular a média dos tempos. Ah, mas aí está uma tabela, não é média ponderada? Não. A gente vai calcular a média dos tempos. Nós temos aqui os tempos aparecendo. E nós não temos uma outra coluna aqui indicando a frequência desses tempos, porque a gente só quer calcular a média na tabela, no período apresentado, que é de segunda a sexta-feira. Não tem assim um período que vai repetir nas próximas semanas com esses valores. Para a gente calcular uma média seria tipo mensal. Então aqui é uma média simples. Média ponderada não é uma média simples. Então quanto que vai dar essa média? Nós vamos somar 30. Somar 30 mais 25 mais 33 mais 30 mais 42. E vamos dividir por quantos? Por 5. São 5 valores que nós estamos somando. 30 mais 25 dá 55. 55 mais 33 dá 88. 88 mais 30 dá 118. 118 mais 42, 160. 160 dividido por 5 dá 32. Quem multiplicado por 5 dá 160 é o 32. 32 minutos em média de atividade física, letra C. E agora nós vamos para a nossa última questão, uma questão do Enem de 2023, um cálculo de média, que ela está sem os itens porque ela foi adaptada. Os 100 funcionários de uma empresa estão distribuídos em 2 setores: produção e administração. Os funcionários de um mesmo setor recebem salários com valores iguais. O quadro apresenta a quantidade de funcionários por setor e seus respectivos salários. Produção, salário de R$ 2.000, quantos são? 75 pessoas. Administração, salários de R$ 7.000, quantos são? 25.000 pessoas. Qual a média dos salários dos 100 funcionários dessa empresa? Bem, essa é uma média ponderada, porque eu vou calcular uma média dos salários e eu tenho uma quantidade de salários, ou seja, eu tenho uma frequência desses salários. Então, se torna uma média ponderada. Antes de calcular a média, a gente já pode até dizer que a resposta vai estar mais próximo de 2.000 do que de 7.000, porque a frequência do salário 2.000 é maior e assim ela é 3 vezes a quantidade, né, de salários que tem R$ 7.000. Então a média ponderada tem esse caráter, onde tem maior frequência tem o poder de puxar a média para próximo. Então a média aritmética aqui ela vai ser o salário de 2.000, nós vamos multiplicar por 75. O salário de 7.000, nós vamos multiplicar por 25. E vamos dividir pelo total de funcionários, né? Que é 75 mais 25. Então, nota aí os nossos pesos aparecendo, sendo somados respectivamente embaixo. 2 vezes 75 dá 150, então 2.000 vezes 75 vai dar 150.000. 7 vezes 25 dá 175, então 7.000 vezes 175 dá 175.000. Nós vamos dividir isso por 100. Como o 100 tem 2 zerinhos, 175.000 e 150.000 também tem pelo menos 2 zerinhos, eu vou poder cortar esses 2 zerinhos em cada um deles, porque nós estamos somando. E vai sobrar somente 2 valores para eu somar, que é 1.500 mais 1.750.
que dá R$ 3.250 de média salarial. Bom, então a gente finaliza aqui a nossa resolução de 5 questões. Espero que você tenha aproveitado. Até mais, pessoal. Fiquem em paz.